Olá pessoal, bom dia! Hoje eu quero refletir um versículo que fala em profundidade sobre o buscar a presença de Deus. Em Mateus 6:33 diz o seguinte: busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentados. Olha que maravilha! Deus mostra claramente, através da sua palavra, com um carinho imenso pelos seus filhos, que é necessário estarmos em sua presença, em sintonia com Ele, porque Ele pode tudo sobre as nossas vidas. Nós dependemos totalmente dEle. Por isso, o que temos de fazer é só agradecer a Deus por cada coisa que acontece, porque cada coisa que acontece na sua vida, meu amigo, e que você muitas vezes não alcança o objetivo, não é uma derrota, é uma vitória, porque Deus tem grandes coisas para a sua vida. Por isso, não desanima. Para que viver com Deus é estar com o coração aberto e sempre esperando pela sua direção. Nunca você vai ficar sozinho. Você sempre é preenchido por esse valor enorme que Deus tem pela sua vida. É um valor que você tem, é uma riqueza tão grande, incomparável a qualquer casa, a qualquer mansão, a qualquer riqueza que te cobre, que você não tem necessidade nem de se preocupar com mais nada, porque tudo você tem. Esse valor é incomparável. Sabe por quê? Porque dependemos dele para viver. E ele nos conhece em profundidade. Meu amigo, antes de você falar, você está olhando para mim. Pode estar pensando algo, sim, mas Deus sabe o que você está pensando. Olha que profundidade. Deus conhece os pensamentos. Antes de você pensar, o que você pensou agora, Ele já sabia o que você ia pensar. Então isso quer dizer que o nosso Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tem o domínio, tem o controle da sua vida. Não é o homem. Os humanos erram. Os humanos não têm a visão de conhecer o seu pensamento. Não. Só quem tem a graça de Deus, que quando você olha para uma pessoa e você sabe, porque Deus dá a revelação àqueles que Ele ama, mostrando o que pode vir a acontecer para que seja bloqueada e aquela pessoa possa ter a vida na normalidade sem aquele bloqueio. Porém, são os ungidos do Senhor, são aqueles que Deus dá a capacidade de olhar ou de perceber e Deus age ali fazendo o melhor. De que maneira? Dando a sua graça para entender e passar para aquele ser o que pode acontecer o amanhã se hoje ele não tiver cuidado. Então Deus é um Deus que Ele previne, que Ele orienta e que Ele dá palavras e mais palavras para que possamos ter a consciência e a capacidade de discernirmos o que Ele quer de mim aqui agora, o que Ele quer de você. Então nosso Deus, quando você busca, Ele atende. E com um olhar
de pai. Ele te socorre em todos os momentos. Nós humanos somos faltosos, pessoas que querem ser autossuficiente, ter um grau de capacidade intelectual tão grande que atinge os níveis mais altos da sociedade, porém, o querer de Deus em todas as vidas, na sua vida, meu amigo, em todas as vidas, do modo geral, é um só, que viva na presença de Deus e que só Ele é capaz de dar a última palavra. A última palavra não vem do homem, não vem do humano, não, hipótese nenhuma. A última palavra, ela virá daquele que pode tudo e que conhece os seus pensamentos e que sonda o seu coração e que é capaz de fazer de você um instrumento, um porta-voz da sua palavra. Para quê? Para anunciar e engrandecer o seu nome, porque a Ele todo louvor e toda glória. Nós humanos? Não. Todos nós somos faltosos. Todos, sem exceção de nenhum. Porém, a única pessoa perfeita que age na sua vida e que é capaz de fazer de você um grande homem, uma grande mulher, construidora da paz, conquistadora do amor, capaz de vencer, ter um coração aberto, sensível e ser capaz de ter percepção que você está em uma realidade da qual você vai encontrar pessoas de todo jeito. Pessoas crentes, pessoas descrentes. Pessoas descrentes quer dizer que não crer. Pessoas que crer na providência divina. Pessoas que confiam em Deus. Pessoa que coloca a sua vida nas mãos de Deus e deixa Ele direcionar. E esse direcionamento não vem de qualquer maneira. Ele vem com um envolvimento de graça, de luz, de percepção, de dons espirituais. Porque não existe nada melhor do que você receber do alto os dons que o Pai quer para você. Sim, para nós. Mas é preciso que busquemos esses dons, que entregamos ao seu amor e que façamos de tudo aquilo que se torna difícil, obstáculo, possível ao plano de Deus. Então não existe impossível para Deus. Isso é maravilhoso. Isso é glorioso. Não existe impossível para Deus. O meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus pode tudo. Em suas mãos está todo o controle de todas as coisas. Ele é criador do universo, dos céus e da terra, tudo que existe, olha só, a natureza que nos envolve com a graça de Deus, porque não existe um cenário mais lindo, mais perfeito do que você olhar para o verde, para o trabalhar de Deus, para tudo que Ele fez para você. Sim, para você. Cultiva, preserva e veja a presença de Deus. Sinta a presença de Deus naquilo que Ele fez, porque eu consigo sentir o vento, as árvores, os pássaros cantando. Sim, Deus fala em profundidade e mostra o seu poder através da sua criação. Nós estamos aqui, na Terra. Vivemos em uma diversidade enorme. Não podemos sair desta situação, mas podemos sim preservar o que é de Deus dentro de nós, porque ninguém tira, ninguém muda aquele que tem uma visão de Deus, aquele que tem uma vivência de Deus, aquele que é capaz de crer, de confiar, de colocar, de caminhar e jamais
parar. Sim, tudo está nas mãos de Deus. Mas parar? Não. Nós nascemos para caminharmos, para lutarmos, para ter coragem, para avançarmos. E Deus do impossível, Ele age na sua vida, meu amigo. Se hoje você amanheceu com aquela vontade de nem ir para o trabalho, sim, de não falar com a sua esposa, sim, existem pessoas que passam dias incomunicáveis, sem dar uma palavra, sim, existem pessoas assim, que não é capaz de olhar para o filho e dizer, Deus te abençoe, meu filho, hoje vai ser um dia maravilhoso, você vai conquistar aquilo que você mais quer. Existem pessoas que não conseguem fazer isso, que são trancadas, que existe algo que prendeu o seu interior. Porém, peça a Deus a libertação do seu eu, a libertação daquilo que te prende. E existe alguém, uma pessoa assim maravilhosa, que é capaz de conhecer você em profundidade e de te ajudar em todos os sentidos, e que é o melhor psicólogo do mundo. Ele é o melhor, que ele age de uma maneira aonde ninguém é capaz de agir. No coração, na mente, de uma maneira diretamente. Esse é o melhor. É o melhor. E aquele que confia nele fará um trabalho que será direcionado por ele, porque ele dará a luz para cada ser. Você já imaginou, você, psicólogo, você, psiquiatra, que tem uma missão aqui na Terra de ajudar as pessoas que têm dificuldade de conciliar, de vivenciar, de estar aberto para o outro. Você já imaginou você tendo essa presença transformadora de Deus? O que você é capaz de fazer através da vontade do Pai e ser direcionado por Ele? O que você será capaz de fazer para os seres que estão perdidos, que estão sem direção, que uma hora dessa estão vagando na rua, descendo, subindo, sem saber o que fazer? Existe muitos. Existe muito. Quando você olha na rua, olha em algumas pracinhas, você vê pessoas perdidas. Perdida no olhar, perdida nas suas ideias, perdida no seu viver. Porque quem dá o sentido profundo à vida e muda o seu viver, meu amigo, é Deus. Por isso, o profissional que está ao seu lado, ele com Deus trará uma resposta tão grande para a sua vida que você não conseguirá entender. Mas acima de tudo e de todos está Deus. Eu estou contando isso porque eu cheguei em uma pracinha e vi um sapato de pessoas nessa pracinha. E é uma pracinha onde as pessoas se drogam, onde as pessoas passam e ali vive seu momento fora do ar. E eu meditei. A necessidade do ser humano, o quanto o ser humano precisa da presença de Deus. Porque quem dá o sentido à vida é Deus. Não pense você que muitas vezes tudo que a pessoa analisa, qualquer dor, qualquer sofrimento, ela quer aliviar aquilo, mas não busca a presença daquele que pode infinitamente tudo, é Deus. Nós temos profissionais de alta ajuda que contribuem para esse pessoal que estão assim. São pessoas que realmente merecem, precisa de ajuda espiritual, primeiramente, e material.
e aqueles profissionais que têm a missão de ajudar, se eles estiverem dentro do plano de Deus, eles vão conciliar o espiritual com o material e a vida desse paciente terá um retorno completo. Mas por quê? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas quantos anos fulano vai para casa de repouso, volta, fica ali, fica 6 meses, depois volta, e volta para o mesmo, volta para as drogas, volta para usar coisas que não vai dar vida, vai tirar a vida, vai destruir a vida, vai colocar em risco. Quantas pessoas vivem essa realidade e pergunta assim, e por que não tem essa resposta? O espiritual. Você lá tem a matéria, mas se você não tiver o espiritual, você não chega em lugar nenhum. Você vai ficar vagando a vida toda e o seu acompanhamento não terá uma resposta, porque a resposta primeira, ela vem da parte de nosso Deus, a parte espiritual. Ela atingirá toda a matéria e você terá a capacidade de enxergar o plano de Deus através do seu viver quando você tem essa visão. Então não existe profissional que consegue resolver a situação de um paciente quando ele não tem a presença de Deus e quando ele não tem Deus. Ele passa anos e anos na mesma situação. E a pergunta sempre virá: por quê? Por quê? Partimos para o outro lado. E qual é o outro lado? Não é a matéria? Não, a matéria ela vem depois. É a parte espiritual. Então, para todos nós, é muito importante, para todos nós, humanos, capacitados e incapacitados, é importante ter essa visão, que Deus está acima de todos e sem Deus você não terá um trabalho completo, será insuficiente. Não é como você ter uma enxaqueca e tomar um remedinho e passar. Não. Pode passar. Você pode tomar uma injeção e passar, mas não vai resolver, porque você não foi na raiz do problema. A enxaqueca vem de várias situações. Por várias situações. Então, na realidade, para você conseguir resolver a situação, você precisa, antes de qualquer coisa, ter a capacidade de enxergar que, acima de tudo, existe um Deus que te dará a direção e o conhecimento espiritual para você discernir o que é melhor para cada ser. Nós somos diferentes. Maria Odete é diferente. E muitas pessoas me acham diferente, mas eu sou diferente. Porque Deus fez cada ser diferente. Não somos iguais. E não podemos querer imitar o outro. Cada um tem uma história de vida. E essa história, ela tem de ser, de uma maneira muito grande, progressivamente, ter rumos com a graça de Deus, dentro do padrão de luz que levará a uma determinada vida plena, com plenitude, vivência com plenitude, com paz, com amor. Isso tudo só quando temos a presença de Deus, quando temos a intimidade com Deus, quando consideramos importantíssimo a parte espiritual. Mas hoje, de um modo geral, o pessoal está muito ligado à matéria. E muitas vezes tem sintomas agressivos que não tem nada a ver com uma doença, mas com uma doença espiritual que ela fere de uma maneira aguda e traz sintomas agressivos por todos os lados, mas parecidos com muitas e muitas doenças. Porém, muitos levam e erram de uma maneira grande. Por quê? Porque você, quando vai direcionar algo, você tem de ter as duas partes. Uma parte só, ela não terá
não fluirá. A espiritual, ela tende a estar em primeiro plano para que a matéria corresponda a esses anseios e às necessidades que o seu corpo está gritando. Essa é a realidade. E não existe nada melhor do que nós vivermos dentro desse padrão. Buscar a presença de Deus, buscar a graça de Deus, o reino de Deus, em primeiro lugar. E todas as outras coisas, gente, será, sabe, beneficiado, virá sobre a sua vida de uma maneira gloriosa. E você, meu amigo, minha amiga, depende totalmente desta graça para ter uma vida com plenitude. Então eu desejo para todos que viva dentro desse versículo maravilhoso de Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar, a presença de Deus. E as outras coisas virão. E o plano de Deus concretizará na sua vida. Que Deus o abençoe. Tenha um dia repleto de graça.